Eu me chamo Rafael Guerra de Aquino e esse é o Encontro, Escuta e Conexão. Eu sou ator, palhaço, professor universitário e criador e organizador do Eu Riso, o Encontro Internacional de Palhaços que acontece em Fernandópolis já há 10 anos. Quando eu conheci o teatro desde muito cedo, me encantei por essa arte, comecei a viajar por vários festivais de teatro na época e me encantei preciosamente com a figura do palhaço quando em um festival no Rio de Janeiro, em Resende. Foi a primeira vez que eu me deparei com essa figura arquetípica de uma maneira que eu jamais tinha visto. Eu passei a entender o que era essa figura de fato. E isso mudou muito a minha forma de pensar, a minha arte e a minha vida. A partir de então, isso foi em 1998, eu comecei a estudar o palhaço e cada dia que eu estudava eu entendia mais da arte do palhaço, mas também de mim. O palhaço me fez enxergar o mundo de outra maneira e então o teatro para mim passou a ser o teatro feito a partir da linguagem do palhaço. Encontro, escuta e conexão é uma reflexão sobre como que qualquer um de nós pode se utilizar dessa figura do palhaço no seu dia a dia, sem necessariamente ter que ser palhaço, mas entendendo quais os caminhos de encontro do palhaço, de escuta, para que haja uma boa conexão. Afinal, uma vida só vale a pena se ela puder imputar positivamente outras vidas. Bom, o palhaço é uma figura que não é um personagem, é um arquétipo que faz rir, basicamente, mas é muito mais profundo do que isso, né? O palhaço ele busca encontro, ele busca conexão e quando se está diante de uma plateia, o mais importante não é o aplauso, mas o encontro verdadeiro entre as pessoas. No ano de 2000, eu iniciei um grupo, o Palhaços de Plantão, hoje denominado, que há 22 anos visita hospitais, usando a figura do palhaço como carreadora dos reais valores humanos. E nesses muitos encontros dentro do hospital, eu pude perceber que a verdadeira arte do palhaço não tinha a ver simplesmente com fazer rir, mas com a possibilidade de encontrar verdadeiramente, com a possibilidade de ouvir o outro de fato. E isso me despertava para uma coisa chamada empatia, que não é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, mas a possibilidade que a gente dá para o outro se expressar e que a gente possa acolher, ouvir e a partir daí se conectar. Essa experiência de anos de hospital e a construção do Eu Riso me fez entender que não seria possível eu ser melhor artista se eu não fosse melhor pessoa. Então, eu, a partir do palhaço, acredito na potência do encontro. Na potência que é a gente estar diante de uma outra pessoa e poder compartilhar com ela um momento, simplesmente o agora. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, como dizia Vinícius de Moraes. Mas é a partir desses encontros que nós nos construímos. E muito disso que eu aprendi a partir do palhaço, eu uso também como professor, né? Como enfermeiro na prática. Tento ampliar a minha escuta, né? Para que eu possa de fato me conectar com as pessoas. Escutar, na verdade, é quando a gente dá significado ao que a gente ouviu. É quando a gente de fato está disposto
a acolher a ideia, os sentimentos e as sensações do outro, sem julgamento. E mais, muitas vezes sem ter que dizer nada, apenas estar junto. A Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra no Brasil que lutou por uma reforma psiquiátrica e tratamento digno para as pessoas que estavam internadas, ela dizia que o que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com outra. Que o que cura é a alegria, o que cura é a ausência de preconceito. E eu acredito muito nisso. Acredito que o fato de a gente acolher bem o outro cria a possibilidade de que o outro perceba que ele tem o seu lugar. Porque eu só existo a partir do outro, e essa é uma verdade. É essa força de conexão que me move hoje. A força da conexão por meio da empatia. E é muito importante a gente refletir sobre essa questão por uma perspectiva que é do fazer. Tem uma professora da USP, aposentada hoje, Maria Júlia Paz da Silva, e ela fala muito sobre encontros possíveis, né? E ela diz o seguinte, que é muito difícil criar vínculo com quem não é impecável com a palavra. O que ela diz é que justamente a gente precisa ser exemplo, ser empático, para que outras pessoas se inspirem a partir de quem a gente é, com os nossos defeitos e nossas qualidades. Aliás, foi isso que eu aprendi com o palhaço, a arte da aceitação, de eu entender qual era o meu lugar no mundo, de eu entender quais eram as coisas que eu tinha em mim que não me agradavam e eu poderia mudar, e quais eu precisaria aceitar, porque elas fazem parte de mim, me constroem, sou eu. E o palhaço é assim. Os seus encontros, as suas conexões estão baseadas em eu te aceito, do jeito que você é. Você me aceita mesmo assim? Também. E isso tem a ver com a gente se conhecer. Com o palhaço eu pude olhar para mim, né, a partir dessa técnica, desse estudo, né, enquanto artista, eu pude identificar coisas não só físicas, mas da minha personalidade, do meu caráter, e entender que eu precisava me conhecer. Quanto mais eu me conhecesse, mais eu precisaria aceitar muitas das coisas que eu era ou sou e que fazem parte de mim. Mas eu estaria próximo de mim mesmo quanto mais rápido eu aceitasse isso. Tá na frente quem aceita primeiro que perdeu, né? Porque o palhaço, ele é essa figura, né? Essa nobre figura que cai, levanta, que toma tortada na cara, se limpa e tá pronto para a próxima gag. O palhaço, de fato, é um perdedor. Mas eu aprendi uma coisa muito importante com esse perdedor. Ele é sim um perdedor, mas ele sempre recomeça. Isso me dá força e entendimento de que a vida é feita mesmo de perdas que são necessárias ao nosso crescimento, como artista, como ser humano. Pensar a arte, pensar a vida a partir dos olhos do palhaço é pensar a partir do encontro com o outro, é pensar verdadeiramente olhando nos olhos do outro e trabalhando no campo da verdade, trabalhando no campo do amor, no campo da aceitação. E quando a gente aprende a aceitar a si mesmo, a gente aprende que a gente também precisa aceitar o outro. E que é muito fácil amar aquele que está próximo, mas amar o nosso diferente é o nosso grande desafio. E é por isso que eu acho tão importante que não só artistas,
mas muitas pessoas possam conhecer como é que o artista palhaço, que não é um personagem, mas é um arquétipo, cada ator só pode ter um palhaço, como que isso pode ser tão potente para que me faça olhar com outros olhos, né? Para que me faça entender que não existe outro, que o outro é aquilo que eu enxergo, que esse aí do seu lado é o seu próximo. Eu aprendi basicamente 4 coisas muito importantes com o palhaço: agir sobre a verdade, a importância da dignidade, do compromisso e, em quarto lugar, mas não menos importante, não levar a vida tão a sério. A verdade é que eu prefiro sofrer com a verdade do que me iludir com a mentira. É importante que a gente reflita sobre muitas vezes ter que encarar o fato de que há coisas que eu não posso mudar. E quanto antes eu aceitar, mais rápido eu irei evoluir. Eu aprendi sobre dignidade com o palhaço. Eu aprendi que muitas vezes as pessoas se escondem atrás de máscaras sociais e fazem isso para serem aceitas. Porque, no fundo, todo mundo quer ser aceito, quer ser amado. Quando a gente é rejeitado, a gente dá de ombros, né? Também não queria. Mas é mentira. Todo mundo quer ser aceito. Ninguém quer ser rejeitado. Então, muitas vezes a gente se cobre de máscaras sociais que não representam quem a gente é. Mas, quando as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, quando de uma internação por um problema grave de saúde, quando se perde algo muito importante na vida, alguém ou algum espaço de trabalho na vida que seja fundamental da sua construção, enfim, quando alguma perda muito grande acontece, a gente percebe que as pessoas em situação de vulnerabilidade, e vulnerabilidade individual, elas são todas iguais. No sofrimento, na dor, todos nós somos os mesmos. Somos humanos. Então eu prefiro deixar as minhas esperanças e não as minhas dores moldarem o meu futuro. Eu prefiro que o palhaço me guie num caminho que eu possa sempre olhar para os desafios e pensar, eu preciso aceitar, porque é isso que está posto. E quanto antes eu aceitar, mais na frente eu vou estar para vencer. Tem um grande mestre de palhaço e um grande amigo meu, João Artigos, que parafraseia um dito popular e diz: a esperança é a única que move. E eu acho bárbaro isso, porque basicamente, filosoficamente, na história da humanidade, existem 2 formas da sociedade, da humanidade evoluir e caminhar para um futuro. A gente pode ser guiado pelo medo ou pela esperança. Mas de fato, genuinamente, apenas a esperança que nos move. O medo nos conduz porque a gente não tem saída. Então eu gosto de acreditar que a gente precisa ter esperança para construir novas relações, um mundo melhor, e isso tudo a partir dessa reflexão do compromisso. Compromisso com você mesmo, compromisso com o outro. Márcio Libar, também outro mestre de palhaço, escreveu A Nobre Arte do Palhaço, um livro que eu recomendo. Ele diz na oficina que eu fiz com ele uma vez, né, com o Messias Loyal, que existe uma diferença entre estar comprometido e envolvido. E a diferença entre comprometido e envolvido é um prato de ovos com bacon, onde a galinha está somente envolvida, mas o porco está diretamente comprometido. E se comprometer significa estar por inteiro. Eu não nasci para competir com os outros,
mas para superar a mim mesmo. Eu nasci para estar comprometido com os meus ideais, para estar comprometido com quem eu sou, independente de quem eu seja. E por último, eu aprendi não levar a vida tão a sério. Talvez isso também tenha relação com o nascimento dos meus filhos, mas fundamentalmente tem a ver com esse olhar que eu desenvolvi a partir da arte do palhaço. De entender que as coisas passam, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. De entender que é preciso brincar. Que, como diz o Cláudio Tebas, né, o engraçado, né, o divertido não é o contrário de sério, é o contrário de chato. Que a gente pode ser sério e divertido ao mesmo tempo, que a gente precisa brincar. O Oleg Popov, um palhaço russo, diz que sem brincadeira seria impossível viver nesse mundo. E certamente ele está olhando para esse mundo de brincadeira porque toda vez que ele se apresenta, ele se encontra com a criança de qualquer que seja o adulto que esteja na plateia. A Barbara Corr diz que errar é humano, tropeçar é comum, mas ser capaz de rir de si mesmo, isso é sinal de maturidade. E isso é tudo que o palhaço me ensinou. Que eu posso levantar, que eu posso cair quantas vezes existirem quedas, mas que eu posso sempre me levantar e rir. Talvez não na hora, depois, mas aprender que errar faz parte e que a culpa não me leva para muitos lugares, mas a responsabilização, sim. E eu me responsabilizo com quem eu sou, com o que eu faço e com as minhas relações. Quando a gente foca no erro, a gente maximiza os problemas. Então aprender que o erro existe e que é possível, a partir dele, reconstruir novas possibilidades, o quanto antes eu aceitar, antes eu vou estar na frente. Eu preciso pensar de modo construtivo. E o palhaço me faz pensar assim. O palhaço me ajudou a entender o poder do sim. Como dizia Exupéry no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. É preciso estar disposto a enxergar o outro sem que haja qualquer perspectiva de julgamento da nossa parte. O palhaço me ensina que essa conexão só é possível porque a gente está disponível. Nos jogos de improviso que a gente trabalha para desenvolver essa técnica de palhaço, uma das regras da improvisação é: diga sim. Tope o jogo do outro. Aproveite a oportunidade que o outro te dá de iniciar uma intervenção, um jogo, e siga pelo caminho. Por isso eu acho que o sim tem tanto poder. E tudo nasce dos nossos sentimentos. O nosso grande desafio é educá-los. Instintivamente, muitas vezes a gente tem respostas automáticas para coisas que nos causam sentimentos, sensações das mais diversas possíveis. O que o palhaço me ajudou a pensar foi como eu posso usar isso que eu estou sentindo para entender o que está acontecendo e dar uma resposta mais assertiva, uma resposta que seja mais racional e que promova um encontro verdadeiro e que crie uma conexão. Porque, inclusive Nietzsche, né, dizia que não é a força, mas a constância dos bons sentimentos que conduz o homem à felicidade. Aliás, Django Edwards, que é um grande palhaço também, que foi mestre do Márcio Libar, ele dizia: nunca serás quem tu não és. E óbvio que essa frase já existiu em vários momentos da humanidade, né?
Sócrates dizia, né? Seja você mesmo. O próprio Nietzsche também, torna-te quem tu és, ou seja, com olhares diferentes, mas a história da humanidade nos mostra que o mais importante é que a gente descubra logo quem a gente é, qual que é o nosso papel no mundo e o que a gente quer produzir com isso. O Sócrates dizia que a felicidade, basicamente, ela depende de 3 fatores: uma consciência tranquila, um coração pacificado e um caráter reto. Óbvio que para ter uma consciência tranquila, eu preciso agir dentro daquilo que eu acredito. Para ter um coração pacificado, eu preciso entender que muitas vezes o que vem do outro é do outro e pertence a ele e não é comigo. E quando é comigo, o que eu posso transmutar desse sentimento? E um caráter reto, que certamente vai contribuir para que eu não me decepcione comigo mesmo, que eu haja dentro daquilo que eu realmente acredito. A Vicente de Carvalho diz que a verdadeira felicidade existe sim, e ela é como pomos, mas nós não a encontramos porque sempre há pomos onde não estamos, e sempre estamos aonde não há pomos. Muitas vezes as pessoas procuram a felicidade fora de si, e o palhaço me ajudou a entender que a felicidade está em nós. E não é em nós do passado, nem em nós do futuro, é o nós do agora. O palhaço essencialmente lida com o jogo do agora. O essencial é o que está acontecendo nesse momento. O encontro entre pelo menos 2 pessoas. Esse encontro que pode produzir afetos, que pode produzir amor. Segundo Platão, é só pelo amor que o homem se realiza plenamente. Certa feita, perguntaram para Madre Teresa de Calcutá: Madre, qual é a medida do amor? Ao que ela respondeu: a gente precisa amar até doer, porque amor de verdade dói. Isso serve para nós mesmos, e isso serve para outras pessoas, sejam aquelas que a gente escolheu viver próximo, seja aquelas que estão um pouco mais distantes. Senão, esse não seria nosso maior desafio, não é? Eu só existo a partir do outro. Só existe, de fato, um ser humano quando existe um outro ser humano que o enxerga. Quando há um encontro de 2 eus, um encontro de eus, é que, de fato, a gente produz amor. Então, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Mude, mas comece devagar, porque direção é mais importante que velocidade. Clarice Lispector nos ensinando que é preciso ter paciência até consigo mesmo. Seja o tipo de pessoa que você gostaria de conhecer. Seja um pouco palhaço, porque o palhaço é esse ser que se despe de todas as máscaras e usa apenas um nariz vermelho, que é a menor máscara do mundo, a que menos esconde e a que mais revela.